Olá, mais uma aula de língua portuguesa, quando vamos, então, resolver algumas questões sobre termos acessórios da oração. E na primeira questão, nós temos uma estrofe de seis versos, e diz que os dois primeiros versos compõem a estrutura de um período oracional classificado como simples. Nessa estrutura, o termo dos olhos tristes exerce a função sintática de, então vamos lá ver. Dos olhos tristes, uma lágrima cai. O lamento de dor com o vento se vai, varrendo o chão, varrendo o chão. Então vamos lá. Dos olhos tristes, uma lágrima cai. Então você observa que sempre partimos do verbo. Então já achamos o verbo aqui, ó, cai. Aí você pergunta, o que é que cai? A resposta é uma lágrima. Então uma lágrima é o sujeito. Agora, uma lágrima cai de algum lugar. Cai de onde? Dos olhos tristes. Então, dos olhos tristes é o lugar de onde a lágrima cai. Então, é uma circunstância. Circunstância é adjunto adverbial. Então, veja, é um termo acessório da oração. Você poderia falar simplesmente que uma lágrima cai, né? O lamento de dor com o vento se vai, mas você quis dizer dos olhos tristes. E é lógico que a lágrima caia dos olhos, mas aí vai embelezando mais o poema, né? Mas, é como diz, é um termo acessório, adjunto adverbial. Questão 2. Diante de tantos textos, é natural que surjam mil e uma fórmulas para escrever textos de sucesso. A vírgula foi empregada para, então vamos lá, olha só, separar orações coordenadas ou sindéticas. Nós sabemos que orações, para ser oração, tem que ter verbo. Aqui, diante de textos, vírgula. Então, quer dizer que a vírgula veio separar um termo que não tem verbo. Então, não é uma oração. Então, letra A, ora. Apontar uma enumeração de itens não oracionais. Então, agora ele já falou que não é oração. Tudo bem. Mas enumeração de itens, onde estão os outros itens? Se eu tenho só uma vírgula aqui, eu não posso ter uma enumeração de itens, certo? Se fosse diante de tantos textos, vírgula, diante de tantas palavras, vírgula, aí eu teria uma enumeração. Eu não tenho vários itens ali, eu não tenho enumeração. Depois vem demarcar uma adjunta adverbial deslocado e incluir um aposto. Ora, aposto é uma explicação. Diante de tantos textos, eu não estou usando esse termo com função de explicar outro termo no texto. Então, não. É claro que eu estou diante de uma adjunta adverbial deslocado. Aliás, aí chama-nos atenção para o que é ordem direta e ordem indireta dos termos da oração. A ordem direta é sujeito, depois é o verbo, depois os complementos verbais, se ele for transitivo, e depois, por fim, o adjunto adverbial. Mas você pode colocar o adjunto adverbial onde você quiser. Mas se você o antecipa, ou seja, coloca lá no início da oração, vírgula obrigatória. Se você coloca no meio, né, intercalado, né, entre outros termos da oração, vírgula antes, vírgula depois, certo? Então, letra C, demarcar um adjunto adverbial. Então, se você fizesse assim, olha, é, José comprou doces no supermercado, beleza? Não tem que usar nenhuma vírgula, porque os termos estão na ordem direta. O sujeito, o verbo transitivo direto, o objeto direto, que é doces, e no supermercado, que é o adjunto adverbial de lugar. Agora, se eu quiser começar com no supermercado, supermercado, vírgula, José comprou doces.
ponto final. Quando o adjunto adverbial é de pequena extensão, e a gramática chama de pequena extensão até 3 palavras, a vírgula é facultativa, certo? Mas fica melhor com ela. No supermercado, vírgula, José comprou doces. Ou então, José comprou, vírgula, no supermercado. Por que a vírgula? Porque quem compra, compra alguma coisa. Então, eu estou colocando o adjunto adverbial de lugar, que é no supermercado, entre o verbo transitivo direto, comprou, e o seu objeto direto, que é doces. Então, está intercalado, tem que ter vírgula antes e vírgula depois, correto? Então, é disso que a questão 2 veio falar, da posição, do uso da vírgula devido à posição do adjunto adverbial. Segundo Heloísa Morel, diretora executiva do Instituto Península, a pesquisa permite identificar uma relação entre atividades esportivas nas escolas e a aprendizagem dos alunos. Então, o que é que nós temos destacado aqui? Diretora executiva do Instituto Península. Quem é a diretora executiva do Instituto Península? Ah, é a Heloísa Morel. Ah, quem é a Heloísa Morel? Ah, é a diretora executiva do Instituto Península. Ou seja, um é o outro aqui, tá vendo? Um termo aqui é o outro termo, é tudo a mesma coisa. Um está explicando o outro. Então, no parágrafo, o termo diretora é uma adjunta de nominal? Não, por 2 motivos. Primeiro, a adjunta de nominal não se separa por vírgula do nome que delimita, que caracteriza, que especifica, certinho? Não se separa. Então, só de ter a vírgula aqui, você já saberia que não é adjunto de nominal. Depois, porque você viu que explicou, então você tem ali um aposto. Então, errado, porque não é adjunto de nominal. É um aposto explicativo. Na questão 4, nós temos vários termos numerados, para que nós saibamos, quer dizer, 2 termos, não são vários, né? São só 2, para que nós saibamos classificá-los sintaticamente, né? E respectivamente. Então, vamos lá. Esta ação será conjunta entre o MCTI e a Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com a colaboração das entidades científicas de educação midiática, democratização das mídias e de promoção de direitos nas redes. Então, o que é que você tem aí? 2 termos preposicionados. Então, quando você vê termos preposicionados, você pode pensar em objeto indireto, beleza. Porém, colaboração das entidades. Então, das entidades científicas se refere à colaboração, que é um substantivo. Então, aqui também, promoção de quê? De direitos nas redes. Está se referindo à promoção, que também é um substantivo. Então, objeto indireto está fora. Então, tem mais objeto indireto por aqui? Não, né? Então, nós já tiramos esse aí. Agora, está nos sobrando adjunta de nominal, complemento nominal, aí sim, pode ser qualquer um dos dois. Então, o que vou fazer? Se referindo a substantivo, pode ser qualquer um dos dois. Substantivo abstrato, colaboração, preciso de alguém para que haja colaboração, preciso de alguém para que haja a promoção. Isso não se faz sozinho, depende de alguém. Então, são substantivos abstratos. Porque se houvesse substantivo concreto, eu saberia que é adjunto de nominal. Mas, sendo abstrato, pode ser qualquer um dos dois. Então, eu vou apelar para quê? Eu vou apelar para a noção de agente, ó, de agente, que vai ser adjunto adnominal, ou de paciente,
que será complemento nominal. Pegou a visão aí, ó? Certo? A dicasinha? Pois é. Então, vamos lá. Colaboração das entidades. O que é que eu posso interpretar aqui? Colaboração delas. Quer dizer que as entidades colaboraram, ó, com a colaboração das entidades científicas. Então, eu poderia dizer, as entidades científicas colaboraram. Então, aqui ela é agente do nome. Promoção de direitos. Os direitos não promoveram, eles foram promovidos. É isso, não é? Então, aqui eu tenho a ideia de alvo, de paciente. Então, eu tenho adjunta nominal e complemento nominal, letra C. Perfeito? Vamos a 5. O aposto é o termo de caráter nominal que se junta a um substantivo, a um pronome ou a um equivalente destes, a título de explicação ou de apreciação. Entre o aposto e o termo a que ele se refere, há em geral pausa, marcada na escrita por vírgula, cunha e cintra. Considerando-se esse conceito, não há aposto no fragmento destacado em, ou seja, não há uma explicação, não há uma apreciação em qual termo destacado. Bom, esse alguém continua ali, mas uma presença espectral vem à tona. Ou quando eu grifei, mas uma presença espectral vem à tona, já me chama a atenção o conectivo mas, ou seja, é uma conjunção coordenativa adversativa. Então, o que ele traz aqui? Ele traz uma oração coordenada sindética, porque a conjunção é um síndeto, então ela é uma oração coordenada sindética adversativa, não tem como ela ser um aposto. Então, já encontrei onde não há aposto. Porque na letra B fala assim, ó, é disso que se trata na falácia do espantalho, uma das mais famosas na arte de vencer debates sem precisar ter razão. Espera aí, qual é a arte mais famosa de vencer debates sem precisar ter razão? É a falácia do espantalho. Ah, então isso é a falácia do espantalho. Sim, a falácia do espantalho é o quê? É isso, a arte de vencer debates sem precisar ter razão. O que é que você está observando aqui? Que um é o outro, que o termo grifado é o termo que eu coloquei aqui com chave embaixo. O termo que está aqui com chave embaixo é o termo que está grifado aqui. Um é o outro, é uma explicação. Aqui eu tenho aposto. É essa pessoa cujo corpo e presença são como que jogados fora. Aqui nós temos uma coisa curiosa. Você vê que tem uma oração, porque tem um verbo, então o aposto não é uma oração. Existem as orações subordinadas, substantivas, apositivas. Não é o caso. Não estamos nelas ainda. Ademais, esta aqui começa com cujo, que é um pronome relativo. Então, você que já estudou essa matéria, pronome relativo traz oração subordinada adjetiva. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Aí você, e tem a vírgula, né, está separada por vírgula, então você já sabe que é explicativa. Então, você poderia dizer, então, há duas respostas. Não há aposto na letra C também, mas as orações subordinadas adjetivas restritivas, as que vêm sem vírgulas, elas têm elas fazem o papel de adjunta de nominal dentro da oração, adjunta de nominal. Mas as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas equivalem a um aposto, porque elas trazem uma explicação, e nós temos apostos explicativos. Então, aqui sim, nós temos uma oração adjetiva, mas ela equivale a um aposto. Não disse que ela é um aposto, disse que ela equivale. Então, está valendo
para ser a resposta correta também dentro do assunto aposto. A falácia não é simplesmente o argumento, mas toda a situação do argumento, como vemos acontecer com as fake news. O que são fake news? Verdadeira era da desinformação planificada. O que é a verdadeira era da desinformação planificada? São as fake news. Então, o que está grifado explica, esclarece, aprecia, delimita o sentido da palavra, da expressão fake news. Então, é um aposto, sim. Então, temos apostos ou equivalentes nas letras B, C e D. Não há aposto na letra A, porque o que está grifado é apenas uma oração adversativa. Questão 6. Tendo em vista o fragmento adaptado do texto, os medicamentos atualmente aprovados são moléculas grandes. Assinale a alternativa correta. E vai falar sobre o quê? E a classificação do sujeito, de adjunta adverbial. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos já achar o verbo, que é o verbo ser, que nós temos o verbo, e são moléculas grandes. O que são moléculas grandes? Os medicamentos atualmente aprovados. Os medicamentos é o meu sujeito, o meu núcleo do sujeito. Esse os é artigo. Artigo é sempre adjunta adnominal. Artigo é sempre adjunta adnominal, porque ele está sempre junto de um nome. Atualmente é um advérbio. Advérbio é adjunto adverbial. Os medicamentos aprovados. Aprovados faz parte aqui do meu sujeito. É um adjetivo que caracteriza medicamentos sem interferência do verbo. Os medicamentos atualmente aprovados, então eu tenho outro adjunto adnominal aqui. São moléculas grandes, então é o meu predicado. Então, os medicamentos são moléculas. Então, quando eu falo que os medicamentos são moléculas, esse predicado veio caracterizar o sujeito medicamentos. Então, eu tenho aqui um verbo de ligação, um predicativo do sujeito e, é claro, um predicado nominal. Grandes é um adjetivo que caracteriza moléculas sem interferência de verbo, moléculas grandes, moléculas pequenas. Então, adjunto adnominal. O sujeito é classificado como composto? Não, porque ele só tem um núcleo, ele é simples. A oração apresenta adjunto adverbial? Sim, apresenta. Ela atualmente é um advérbio na morfologia, então é uma adjunta adverbial dentro da sintaxe. O predicado é verbal? Não, ele é nominal, tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, uma palavra que está caracterizando o sujeito. Medicamentos é adjunto nominal do sujeito? Não, ele é núcleo do sujeito. O fragmento apresenta complemento verbal? Não, porque o verbo é de ligação. Verbos de ligação não contêm complementos, e sim predicativos na sua sequência, ou às vezes, não, é predicativo, né? Porque quando ele não tem o predicativo, ele não vai ser verbo de ligação, ele vai ser verbo intransitivo. Então, pronto, letra B responde a 6, sem mais delongas. Número 7. Considerando o fragmento, um bom sono reduz a frequência de doenças e o risco está escondido aqui, de problemas graves de saúde. Então, ótimo. Um bom sono reduz a frequência, então, o que eu estou procurando nesse período? Alternativa que apresenta disjuntos adnominais do sujeito. Oh, meu Deus, mas que questãozinha, mamão com açúcar, né? Então, vamos ver o verbo, né? Primeiro é o verbo. Quem é ou o que é que reduz alguma coisa aqui? É o bom sono que reduz. Então, esse é o meu sujeito e ele é simples porque quem reduz mesmo é apenas sono. Então, sono reduz frequência. Então, sono é o meu núcleo do sujeito. Sobrou-me o artigo indefinido e o adjetivo bom como adjuntos adnominais. Então, e bom. Perfeito? Reduz é verbo transitivo direto, que reduz algo, reduz o quê? A frequência de doenças e o risco de problemas
graves de saúde. Aí nós temos o objeto direto, onde frequência é o núcleo do objeto direto e o risco também é núcleo do objeto direto. Eu tenho um objeto direto composto aqui, né? E de doenças é adjunta de nominal, porque especifica que frequência é essa, e problemas, risco de problemas, risco de problemas também é uma adjunta de nominal, de problemas. Que tipo de risco que é? Risco de problemas, e os problemas são graves, né, e de saúde. Bom, então aqui tudo está especificando de problemas. Que tipo de problemas? Problemas graves, problemas de saúde. Isso aqui tudo são adjuntos adnominais de problemas, certo? É o tipo de problema, caracteriza problema. Bom, então, marcamos a letra E e vamos para a 8. Em frascos com um anticongelante rico em nutrientes e acolhedor para as células, as amostras são mantidas a 196 graus centígrados, ponto em que todos os processos químicos naturais nas células param. O pronome relativo que, ele é um pronome relativo porque você pode fazer isso, olha, ponto em que, você poderia falar ponto no qual, se você pode substituir por o qual, ele é um pronome relativo, sim. E pronomes relativos exercem funções sintáticas dentro do período. Então, vamos lá. Esse ponto em que funciona sintaticamente como adjunta adverbial. Veja que você poderia falar também assim, olha, ponto em que todos os processos químicos naturais nas células param. Ou então, ponto onde todos os processos químicos param. Então, você observa que, sim, ele é uma adjunta adverbial de lugar, certinho. Você poderia colocar um onde aí no lugar, certo? Ele é um pronome relativo, exercendo função de adjunta adverbial, porque indica a circunstância de lugar onde os processos químicos param. 9. Quando meu celular toca, uma vibração incessante e aborrecida me rouba a atenção imediatamente. Os termos sublinhados são classificados como... Então, vamos ver. Eu dou uma olhada para o termo, dou uma olhada nas alternativas, e aí eu já vi uma que eu posso eliminar. Olha aqui, ó. Já posso eliminar essa aqui. Por quê? Porque complemento nominal é sempre com preposição, e o meu termo grifado não veio com preposição, certo? Depois, aqui também tem objeto direto, a letra C, mas tem um objeto indireto aqui. Então, está uma vibração incessante e aborrecida, depois me rouba a atenção imediatamente. A atenção. Isso aqui não é preposição, é um artigo. Então, não pode ser objeto indireto, o segundo termo. Então, pronto, já está fora também, né? Depois, são 3 termos, né? Tá certo. É porque tem aqui é o 1, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. Bom, então o terceiro terminou em mente. Mente é um sufixo adverbial, ou seja, só forma advérbios. Então, imediatamente é um advérbio na morfologia e é uma adjunta adverbial dentro da sintaxe. Então, estou entre esses 2 itens aí. Agora, para ser predicativo, estou dando uma olhadinha aqui, para ser predicativo eu preciso ter o segundo termo após um verbo de ligação. E aqui o verbo aqui, ó, é um verbo transitivo, então já sei que não vai ser predicativo esse segundo termo. Então, tá vendo? Tanto que a gente precisa saber as teorias para você aplicar direitinho depois. Ó, só com essas teorias aí, nem precisa ficar analisando lá. Só fui olhando as estruturas, como apareceram. Aí eu fui eliminando. Ó, primeiro, eu olhei o primeiro aqui, não tem preposição, não pode ser complemento nominal. Eu olhei aqui, aqui tem objeto indireto, o segundo termo também não tem preposição, não pode ser objeto indireto. Eu olhei esse segundo termo aqui, predicativo do sujeito, precisaria ter um verbo de ligação.
E a atenção veio depois de um verbo transitivo, então não pode ser predicativo do sujeito, tá vendo? Então me sobrou o quê? Letra A. Então aqui, ó, quando o meu calor toca, o meu celular toca, uma vibração incessante e aborrecida me rouba. Quem é ou o que é que me rouba alguma coisa? Uma vibração incessante e aborrecida. Sim, é meu sujeito. Me rouba o quê? A atenção é o objeto do verbo roubar, direto, que está sem preposição. E em que tempo que isso acontece? Imediatamente. Adjunta adverbial de tempo. Perfeito? Fácil, né? 10. Considerando o fragmento, as folhinhas prescreveram. Assinale a alternativa correta. Bom, está falando de sujeito, de predicado, então vamos analisar tudo, né? Aqui está o verbo prescreveram, quer dizer que perderam a validade. Então, as folhinhas, quem foi que prescreveu? As folhinhas. Então, é o meu sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo, que é folhinhas, e o artigo a, que é adjunto adnominal aqui do meu sujeito. E me sobrou prescreveram, então isso é o meu predicado. E é um predicado verbal. E quem prescreve, não, bom, se fosse o médico prescrevendo algo, aí é outra coisa, né? Era verbo transitivo direto. Aqui prescreveram quer dizer que perderam a validade. Então aqui é só prescrever, eles não prescreveram algo. Elas prescreveram, elas perderam a validade. É um verbo intransitivo. É isso que você tem aí. Então, olha só, o sujeito é indeterminado? Claro que não, indeterminado não aparece na oração e nem posso identificá-lo. Aqui ele apareceu e eu pude identificar. O predicado é nominal? Não, porque nominal precisa de verbo de ligação. Eu tenho aqui um verbo intransitivo. O fragmento não apresenta núcleo do sujeito? Já está até destacado lá, viu? Não há adjuntos nominais do sujeito? Há sim, o artigo definido as. Não há complemento verbal no fragmento? E nem poderia haver, porque o verbo é intransitivo. Letra E responde a 10. Destaque a única alternativa em que a palavra ou enunciado sublinhado não exerce a função de adjunta adverbial. Então, ó, não é adjunta adverbial. Vamos lá? No mundo todo, vemos populações, então já vou logo perguntando, vemos populações que colocam em marcha sua imaginação social para lutar, mas vemos onde? Aqui, ó, vemos onde? Aí você me fala, no mundo todo. Então, só pode ser adjunta adverbial. Mas no Brasil que nascerá desse que teima em não morrer, nossa imaginação nunca mais será a expressão de nossa própria angústia. Onde é que nascerá esse que teima em não morrer? Onde nascerá? No Brasil. É a circunstância de lugar. Ele será o elemento concreto das transformações. Ele será onde? Quando? Por quê? Como? Com que finalidade? Não responde a nenhuma dessas perguntas. Não pode ser uma adjunta adverbial. Ademais, eu tenho aqui um verbo de ligação. Ela será o elemento concreto. Então, eu estou caracterizando ela como elemento concreto das transformações. Isso é uma característica para o sujeito. Isso é predicativo do sujeito. Então, aqui não há, o termo que está grifado não é adjunta adverbial. Agora, na letra D, olha, com a capacidade de dizer que queremos muito mais do que nos oferecem hoje. Queremos quanto queremos, né? Muito, é intensificando o que nós queremos, certo? Então, aqui sim é adjunta adverbial. Nos últimos anos não perdemos nada. Quando não perdemos nada? Nos últimos anos. Então, marcou circunstância de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de causa, de finalidade, é adjunta adverbial. Não marcou circunstância nem intensidade, não é adjunta adverbial. Letra C, no número 11. 12. Pai, tem uma menina idêntica a mim, com o mesmo cabelo, os mesmos olhos azuis, escondida dentro do guarda-roupas. A sala alternativa que classifica corretamente o termo destacado. Veja bem, pai,
Olha só, é claro que você não vai marcar um agente da passiva pela falta da preposição, já tira, né? É claro que você não vai marcar sujeito, porque sujeito não se separa por vírgula do seu verbo. Então, pai não veio com a função de sujeito. Pai não veio para nem praticar a ação, nem sofrer a ação do verbo. Aí você pega e olha, objeto direto. Como que pai é objeto direto? O verbo é ter. Tem o quê? Tem uma menina. Ou seja, há uma menina, né? Esse verbo ter aqui vem no sentido de haver. Há uma menina, existe uma menina. Então, ele não é o objeto do verbo, mas sim, ele é, nenhuma das alternativas, não. Existe a resposta. Pai é o ser com quem a menina fala. Pai é um chamamento. Pai vem separado por vírgula. Pai é o vocativo, ok? É isso aí. Espero que tenha entendido bem e aguardo você para a nossa próxima aula. Até lá, se Deus quiser.